O Lula é constantemente acusado de corrupção e de ser dono de um triplex de mais de 200 metros quadrados no edifício Solares aí em Guarujá. Junto com isso, ele é acusado também de favorecimento, de receber propina através desse apartamento, enfim, de uma série de coisas que a mídia vem abarrotando e o pessoal vem engolindo de qualquer jeito. Hoje tem muita gente convencida de que isso é verdade. Por isso, eu fiz esse vídeo hoje aqui, hoje que é 27 de agosto de 2016, porque esse negócio escala cada vez mais. Ontem, o Lula foi indiciado por causa, de novo, desse apartamento, indiciado aí pela polícia Federal, na Operação Lava Jato, está sendo novamente acusado de ser dono disso daí. E é importante, como a mídia não dá muita atenção para isso, é importante a gente entender a versão do próprio Lula em relação a esse apartamento. Ele, a defesa do Lula, juntou todas as provas se defendendo e publicou isso no próprio site dele, aqui no www.lula.com.br. E a gente vai analisar nesse vídeo aqui todos esses fatos que foram publicados aqui com a história desse apartamento. Em primeiro lugar, essa notícia do dia 30 de janeiro de 2016. E está aqui no lula.com.br e diz o seguinte: os documentos do Guarujá desmontando a farsa. A gente vai ler e vai tentar interpretar isso aqui também, vamos ver a veracidade das coisas, vamos analisar o fato. Como os adversários de Lula e sua imprensa tentam criar, tentam criar um escândalo a partir das invencionices, entenda passo a passo, a mais uma armação contra o presidente. E essa é a primeira coisa que a gente vai analisar. Essa coisa dos adversários de Lula e sua imprensa. Que ele fala aqui que a imprensa pertence aos adversários de Lula. Pois bem, em relação a isso, eu fiz um vídeo aqui, os donos da mídia. Esse documentário aqui de 12 minutos mostra que muitos políticos são donos de mídia, apesar disso ser proibido. Eu vou deixar o link aqui para que você possa conferir você mesmo. E então isso é verdade. Abril de 2005, Maria Letícia Lula da Silva assina o termo de adesão e compromisso de participação com a Bancop Habitacional dos Bancários de São Paulo. O Lula começou o governo dele em 2003. Em 2005, ela deu entrada aqui na compra dessa cota aí desse apartamento. Então aqui está o documento dessa entrada da cooperativa Bancop, Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo. A cláusula primeira do termo de adesão diz: o objetivo da Bancop é proporcionar a seus associados a aquisição de unidades habitacionais pelo sistema de autofinanciamento a preço de custo. O que significa isso? Que Marisa Letícia tornou-se associada à Bancop e adquiriu uma cota à parte para a implementação do empreendimento então denominado Mar Cantábrico, na praia de Astúrias, em Guarujá, balneário de classe média do litoral de São Paulo. Como fez cada associado, a Bancop reservou previamente uma unidade do futuro edifício, ou seja, não estava construído. É muito importante saber disso aqui, futuro edifício, porque o Lula está sendo acusado de ter benefícios, né, desse apartamento. Como é que você vai ter benefício de um apartamento, por exemplo, morar lá dentro, se ele não estava nem construído ainda? No caso, o apartamento 141. Uma unidade padrão com 3 dormitórios, um com banheiro e uma área privativa de 82,5 metros quadrados. Esse seria o apartamento reservado aqui ao Lula e a Marisa, né? Então isso também está nesse documento aqui. Aí tem um outro documento que fala também sobre essas cláusulas, cumprir da associação, herdeiros, sucessor, fórum e tal. Então ele mostra aqui o documento. Esses documentos podem ser verificados também, tá, pessoal? Maio de 2015 a setembro de 2009. Maria Letícia paga a entrada de R$20 mil, as prestações mensais e intermediárias do carnê com a Bancop, até setembro de 2009. Então ela pagou de 2005 até 2009. Naquela altura, a Bancop passava por uma crise financeira e estava transferindo vários de seus projetos a empresas incorporadoras, entre as quais a OAS. Lembra da OAS? Citada na Lava Jato. Por isso que tentam ligar a Lava Jato e tentam pegar o Lula através disso aí. Porque a Marisa, dona Marisa, comprou ações que era da Bancop. Agora a Bancop decidiu passar os apartamentos dela, o negócio dela lá para a OAS. O Lula tem influência sobre isso? Com certeza não.
Quando o empreendimento Mar Cantábrico foi incorporado pela OAS, passou a se chamar Solaris. Por isso que hoje em dia o pessoal é Edifício Solaris. O pessoal fala assim. Os pagamentos foram suspensos porque Marisa Letícia deixou de receber boleto da Bancop e não aderiu ao contrato com a nova incorporadora, entendeu? Então parou de pagar em 2009, em setembro de 2009, porque eles não aderiram ao contrato com a nova incorporadora, no caso a OAS. O que significa? Que a família do ex-presidente investiu na soma total do que eles pagaram R$ 179.650,80 na aquisição de uma cota da Bancop. Não moraram lá dentro, porque ainda não estava construído. Em setembro de 2009, esse investimento corrigido era equivalente a R$ 209 mil, pouco mais disso. Em valores de hoje, seriam mais de R$ 286 mil. Portanto, a família do ex-presidente pagou o dinheiro e não recebeu o dinheiro da Bancop. Isso foi a soma das prestações dele, que corrigido hoje daria mais de 286 mil, que eles pagaram a Bancop, não receberam o dinheiro dela. Significa que mesmo não tendo aderido ao novo contrato com a incorporadora OAS, a família manteve o direito de solicitar a qualquer tempo o resgate da cota de participação na Bancop e no empreendimento. Significa também que, não havendo adesão ao novo contrato, que eles não quiseram aderir ao contrato da OAS, no prazo estipulado pela Assembleia de Condomínios, até outubro de 2009, ou seja, um mês depois que eles pararam de pagar, deixou de valer a reserva da unidade 141. Eles perderam o direito dessa reserva, que depois foi vendida pela empresa a uma outra pessoa, conforme certidão no registro de imóveis. Tá? Como eles não quiseram, não se manifestaram, então isso daí foi vendido para outra pessoa. Eles não tinham mais o apartamento 141. E aqui está o extrato que mostra o pagamento de todas essas mensalidades aí, né, que vai desde aqui, ó, 2005, junho de 2005, né, maio de 2005, desculpe, depois junho, até 2009. Está aqui toda a lista de pagamentos, depósito bancário e tudo mais. Tudo declarado direitinho. De março de 2006 a março de 2015 ocorreu o seguinte. Na condição de cônjuge em comunhão de bens, o ex-presidente Lula declarou ao imposto de renda regularmente a cota parte do empreendimento adquirida por sua esposa. Claro, se é mulher dele, ele declara junto com declaração do imposto de renda, de acordo com os valores de pagamentos acumulados a cada ano. A cota parte também consta na declaração de bens de Lula como candidato à reeleição registrada no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2006, que é um documento público e já foi divulgado pela imprensa. Está aqui a declaração de bens do Lula, né, no ano aqui de 2006, eleições de 2006, aqui. É um documento público. Então, o que acontece mais? O que significa? Que o ex-presidente jamais ocultou seu verdadeiro patrimônio no Guarujá, a cota parte da Bancop. Então, não houve ocultação de bens, que é uma das coisas que ele é acusado. Tá? Essa informação é dita pela defesa do Lula, que pode ser consultada diretamente no TSE. E a gente vai clicar aqui em cima, né, e vai chegar a esse site aqui, que realmente, ó, tse.jus.br. É o TSE e é o documento aqui que está comprovando. Vou aumentar aqui mais a letra para você ver que é o mesmo documento, a mesma declaração que tem lá, que o Lula mostra, a defesa do Lula mostra, está também no site do TSE que você pode pesquisar. Eu vou deixar os links aqui para você mesmo controlar a veracidade de tudo isso. Então, aqui embaixo tem a declaração do imposto de renda e tudo mais. De 2014 a 2015... um ano depois de concluída a obra do edifício Solaris, um ano depois, o ex-presidente Lula e Marisa visitaram junto com o então presidente da empresa, Léo Pinheiro, uma unidade disponível para venda no condomínio. Ou seja, essa unidade não era do Lula. Eles foram visitar lá para ver se pegava essa unidade, já que a outra unidade 161 foi vendida. Era o apartamento triplex 164A, com 215 metros de área privativa, 2 pavimentos de 82 metros quadrados e um de 50 metros quadrados. Tá? Por ser uma unidade não vendida, a 164A estava e está registrada em nome da própria OAS Empreendimentos, matrícula 104.801 do cartório de imóveis. Ou seja, eles não pegaram, não renovaram o contrato com a OAS. Então, quando foi em 2014 para 2015, um ano só depois de concluídas as obras lá,
Ele foi recebido pelo Léo Pinheiro, como mostram as fotos realmente, para visitar o apartamento Triplex 164A. Que ele só foi uma vez para ver o apartamento. Bom, se você vai comprar um apartamento, como é que você faz? Você vai visitar ele antes ou você sai comprando sem ver, sem nada? Então é normal que vá lá visitar e conhecer o apartamento. Correto? Então esse apartamento não era do Lula nesse momento. Lula e Marisa avaliaram que o imóvel não se adequava às necessidades e características da família nas condições em que se encontrava. Foi a única ocasião em que o presidente Lula esteve no local. Marisa Letícia e seu filho Fábio Luiz Inácio voltaram ao apartamento quando este estava em obras. Em nenhum momento Lula e seus familiares utilizaram o apartamento para qualquer finalidade, a não ser visitar, lógico. Eles voltaram lá, quem sabe conversaram lá, não, vamos lá ver de novo, não sei o quê. Voltaram lá para ver. A partir de dezembro de 2014, o apartamento do Corujá tornou-se objeto de uma série de notícias na imprensa, a maior parte delas atribuindo informações a vizinhos e funcionários do prédio, que nem sempre identificados, além de boatos e ilações visando associar Lula às investigações sobre a Bancopp no âmbito do Ministério Público de São Paulo. Durante esse período, além de esclarecer que Marisa Letícia era dona apenas de uma cota da Bancopp, a assessoria de imprensa do Instituto Lula sempre informou a jornalistas que a família estava avaliando se iria ou não comprar o imóvel. As falsas notícias chegaram ao auge em 12 de agosto de 2015, quando o Globo, que é um jornal super malicioso e tendencioso, mesmo corretamente informado pela assessoria do Instituto Lula, insiste em atribuir ao presidente a propriedade do apartamento. Em evidente má-fé sensacionalista, o Globo chamou o prédio de Edifício Lula, na primeira página de 13 de agosto. O jornal mentiu ao fazer uma associação entre investimentos do doleiro Youssef, numa corretora de valores, e o contrato da OAS como agente fiduciário do projeto Solaris, com a deliberada intenção de ligar o nome de Lula às investigações na Lava Jato. O editor-chefe do jornal e a resposta que assina a reportagem estão sendo processados por Lula em grau de recurso. O processo está aqui nesse link que você vai ver. E o jornal está aqui, ó, a foto que ele tirou. Eu peguei, eu disse assim, será que o pessoal do Lula está inventando essa conversa? Eu vou digitar esse título aqui para ver o que eu acho no Google. E aí eu digitei. Youssef deu dinheiro à firma ligada à obra de prédio de Lula. Coloquei aqui, ó, Youssef deu dinheiro à firma ligada à obra de prédio de Lula. E aí apareceu um monte de coisa. Aqui, primeiro, a notícia sendo associada ao Senado. Até achei interessante que aqui está o link do Senado, www.2.senado.leg.br. Youssef deu dinheiro à firma ligada à obra no prédio Lula. Como é que o Senado brasileiro divulga uma notícia dessa, ainda mais sabendo que é falsa? Dinheiro liga doleiro, Lava Jato e obra do prédio Lula. Então tem um monte de coisa aqui. Ó. Esse aqui é de 2015. Esse aqui de 2015, agosto de 2015. O que diz aqui no site do Lula? Diz que 12 de agosto de 2015 foram publicados aqui. Né? E a gente vê 12 de agosto de 2015 é essa notícia aqui, que infelizmente ou felizmente quando eu clico ele pede que eu faça assinatura do Globo. Imagina se eu vou fazer assinatura de um jornal irresponsável como esse, o Globo. E aí você vê aqui, ó, Veja, claro, a Veja vai participar. Então, quando um publica um negócio, os outros saem multiplicando. Aí lava a cabeça de todo mundo. E o pessoal, é mesmo, é o Lula, não sei o quê, do Guarujá. Dela toda, aí o PSDB também, dela toda, Lava Jato, deu dinheiro à firma ligada à obra de prédio. Eles já vão afirmando como se fosse a verdade. Aquilo ali passa a ser verdade. Então, aqui nesse momento, o Lula foi condenado pela grande mídia. Só que faltava a prova ainda, que não tinha. Então, de 26 de novembro de 2015 adiante, aconteceu o seguinte. Marisa assina o termo de declaração, compromisso e requerimento de demissão do quadro de sócio da seccional Mar Cantábrico da Bancopp. Como se trata de formulário padrão, criado na ocasião em que os associados foram chamados a optar e requerer cota ou aderir ao contrato da OAS, setembro, ao final do documento consta o ano de 2009. A decisão de não comprar o imóvel e pedir resgate da cota já havia sido divulgado pela assessoria de imprensa do Lula, em mensagem à Folha de São Paulo no dia 6 de novembro. Significa que a família do ex-presidente Lula solicitou à Bancopp a devolução do dinheiro aplicado na compra
da cota parte do empreendimento, em 36 parcelas, com desconto de 10% do valor apurado, nas mesmas condições de todos os associados que não aderiram ao contrato da UES. Ou seja, não quero mais, não me interessei mais, e daí quero meu dinheiro de volta. A devolução do dinheiro aplicado ainda não começou a ser feita. Essa notícia aqui é de janeiro de 2016, ainda não tinha começado. Pelo que eu vi também, nós estamos em agosto de 2016, ainda não começou. Esse processo está rolando aí. O Lula está em juízo tentando recuperar o dinheiro que eles investiram. E aqui está a cópia aqui do termo de declaração pedindo a demissão do quadro de sócios desse prédio aí que foi comprado então da cota. Por que a família desistiu de comprar o apartamento? Porque mesmo tendo sido realizadas reformas e modificações no imóvel que naturalmente seriam incorporadas ao valor final da compra, as notícias infundadas, boatos e ilações romperam a privacidade necessária ao uso familiar do apartamento. A família do ex-presidente Lula lamenta que notícias falsas e ações sem fundamento de determinados agentes públicos tenham causado transtornos aos verdadeiros condôminos do edifício Solares. Em janeiro de 2016, a revista Veja publica entrevista com o promotor Cássio Concerino, de São Paulo, no qual ele afirma que vai denunciar Lula e Marisa pelos crimes de ocultação de patrimônio e lavagem de dinheiro no curso de uma ação movida contra a Bancop. Lembra desse cara aqui? Pois é, ele é aquele promotor de São Paulo meio atrapalhado que saiu fazendo tudo de qualquer jeito, doido para ver o Lula preso. Aí ele fez o quê? Ele promotor vê indício para denunciá-lo. Ele viu indício. Aí saiu denunciando, dizendo, foi para a imprensa, dizendo, eu vou prender o Lula e quem quer prender ele vai ser eu mesmo pessoalmente e não sei o quê. Aí deu uma entrevista para a revista Veja, logo quem? Revista Veja, aí ele diz que vê as provas que a OAS procurou favorecer Lula são fortes. Né? Então, é aquele cara. E depois ele foi meio que desmascarado, porque no próprio relatório dele tinha muito desastre. Aí aqui na Carta Capital de março de 2016, Ministério Público de São Paulo, Lula e uma ação que virou vexame. O desastrado pedido de prisão macula a ação contra Lula e dá munição ao ex-presidente e seus aliados. Então, ele, entre outras coisas, lá, ele é aquele cara que confundiu o nome dos caras lá que ele estava falando, como a confusão. Viraram piada na internet, erro dos promotores, não, são 3 promotores, como a confusão entre o teórico marxista Friedrich Engels e o filósofo alemão Georg Wilhelm Hegel. Esse último apontado como parceiro de Karl Marx no lugar do primeiro. Marx e Hegel, segundo os promotores, ficaram envergonhados diante das atuais condutas do denunciado Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é o pessoal atrapalhado, é aquele promotor atrapalhado de São Paulo que fez esse caso aqui. E ele está se referindo aqui nesse documento. Patrimônio trata-se de um procedimento que se arrasta há quase 10 anos, do qual Lula e sua família jamais foram parte, e que sistematicamente é ressuscitado na imprensa por motivos de disputa política envolvendo o PT. Além de infundada acusação leviana do promotor, desrespeitou todos os procedimentos do Ministério Público, pois Lula e Marisa sequer tinham sido ouvidos no processo. A intimação para depoimento só foi expedida e entregue na semana seguinte à entrevista. Quer dizer, o cara primeiro deu entrevista, fez a maior arruaça, que ia cuspir, saiu cuspindo valentia, que eu vou prender, eu vou bater, eu vou dar uma pisa. E depois mandou intimar o Lula na semana seguinte, e daí foi desmoralizado publicamente, que daí não aconteceu nada. No dia 27 de janeiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Triplo X, que busca estabelecer uma conexão entre edifícios Solares e as investigações da Lava Jato, reproduzindo dados da ação dos promotores de São Paulo. Aí veja, a gente não quer chamar a Lava Jato de seletiva, né? Mas eles criaram uma operação só especialmente para ligar o Lula ao apartamento do triplex lá do edifício Solares. Mesmo tendo todas as provas, eles criaram uma operação exclusiva, colocaram todos os funcionários lá para trabalhar, para achar essa ligação. E até agora, imagino que não consegue dormir direito porque não acharam a ligação. Diferentemente do que fazem crer os pedidos de prisão e busca apresentados ao juiz Sérgio Moro pela Força Tarefa da Lava Jato, as novidades do caso, alardeadas pela imprensa, já estavam disponíveis há meses para qualquer pessoa interessada em investigar esquema de lavagem de dinheiro, seja o policial, procurador ou jornalista investigado. Jornalista investigativo. A existência de apartamentos triplex registrados em nome da Offshore Murray e a ligação dessa com a empresa panamenha Mossack Fonseca constam pelo menos
desde agosto passado da ação que corre em São Paulo. Foram anexados por um escritório de advocacia que atua em favor de ex-cotistas a Bangkok. O mesmo escritório de advocacia anexou a identificação e os endereços supostos representantes da Monrae e Mossack Fonseca no Brasil. Mesmo que tenha vindo a público agora em meio a noticiário sensacionalista, esses fatos nada têm a ver com o ex-presidente Lula. O que significa isso, pessoal? Para concluir, que fracassaram todas as tentativas de envolver o nome do ex-presidente Lula no processo da Lava Jato, apesar das expectativas criadas pela imprensa, pela oposição e por alguns agentes públicos partidarizados ao longo dos últimos 2 anos. Fracassaram, não conseguiram provar nada. Fracassaram ou caminham para o fracasso outras tentativas de envolver o ex-presidente com denúncias levianas alimentadas pela imprensa. Notoriamente a suposta venda de medidas provisórias plantada pelo Estado de São Paulo no âmbito da Operação Zelotes. Significa também que, aos adversários de Lula, 2 vezes eleito presidente do Brasil, o maior líder político do país, responsável pela maior ascensão social de toda a história, restou o patético recurso de procurar um crime num apartamento de 215 metros quadrados que nunca pertenceu a Lula nem sua família. Aí ele conclui dizendo o seguinte: a mesquinhez dessa denúncia, que restará sepultada nos autos e perante a história, é o final inglório da maior campanha de perseguição que já se fez a um líder político no Brasil. Sem ideias, sem propostas, sem rumo, a oposição acabou no Guarujá. Na mesma praia, se expõe ao ridículo uma imprensa facciosa e seus agentes públicos partidarizados. Eu criei esse vídeo, pessoal, porque são inúmeras as vezes que se fala nesse caso desse triplex. E agora, em agosto, depois eu vou fazer um outro vídeo, mais uma vez o Lula está sendo indiciado aí por causa desse triplex, e é justo que a gente escute a versão do próprio Lula, da própria defesa e do Lula, que está mostrando todos os documentos aqui. Sinceramente, eu acho que vocês não devem simplesmente acreditar nesse material. Eu acho que deve se investigar isso, porque realmente, se o Lula é vítima dessa perseguição toda, é preciso a gente estar atento, porque essa grande mídia conduziu a ditadura militar no Brasil. Eles respaldaram tudo isso. Através dessa grande mídia, que pertence a políticos, que pertence a grupos interessados aí, eles fizeram o que sempre quiseram no Brasil. E hoje, com a internet, a gente pode mudar esse quadro. Como mudar? Não vestindo camisa de time, nem de Lula, nem de ninguém, mas investigando melhor e procurando entender melhor o que realmente está acontecendo. Porque a mídia, ela não publica notícia, ela publica, a grande mídia brasileira, ela publica aquilo que ela quer que você acredite. É uma espécie de programação e criação de zumbis, que eles comandam e sempre comandaram isso. Só que essa mesma mídia, pessoal, apoiou ditadura militar, esconde determinados crimes, é corrupta, sonega imposto e tem uma série de outros defeitos que eu também mostro um pouco lá no outro vídeo falando sobre mídias. Então estejam atentos, estejam ligados, compartilhem esse vídeo, curtam o nosso canal aí e vamos lutar para que a verdade prevaleça. A partir de agora, nós não somos mais vítimas, porque a gente pode pesquisar informações na internet, não dependemos mais somente dessa grande mídia que tem demonstrado, sim, ser extremamente partidária e corrupta e defender interesses próprios. Um grande abraço e até o próximo vídeo.